alguém, ele sabe uma convicção no seu peito que ele tem de que Deus ouve a sua voz. É uma certeza. Então ele está declarando a Deus: Deus, eu te amo, porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre empresta seus ouvidos para mim. Nas horas mais difíceis, o Senhor ouve a minha voz. E saber que Deus me ouve é a certeza que eu não estou sozinho. É a certeza que tem alguém ouvindo as minhas queixas. Eu não sei se você já conversou com alguém. Eu conheço uma pessoa, quando as pessoas falam com ela, irmão, não responde nada com nada, às vezes sai andando, deixa você falando sozinho. Conhece pessoas assim? Outro tipo de pessoas que você fala, e depois você vai perguntar o que você falou para a pessoa consegue nem reproduzir 50% do que você diz, porque ela está te ouvindo, mas não está te ouvindo. O que eu disse? E a pessoa fica confusa, por quê? Porque ela não prestou atenção no que você ouve. Ouvir é uma arte, irmãos. Ouvir, e tem gente, às vezes, irmãos, que ela não quer absolutamente nada, ela só quer ser ouvida. Tem gente que está tão angustiada de alma, irmãos, tem pessoas que eu converso, às vezes, num gabinete, que a gente vai conversar com alguém, a pessoa, ela não quer absolutamente nada, ela só quer ser ouvida. Por quê? Porque o seu cônjuge não empresta seu ouvido para ela. Os filhos não emprestam os ouvidos. O amigo não empresta o ouvido. Ninguém para ouvir o que ela tem para dizer. Então tem gente, às vezes, que a gente senta e a gente é metralhado. Porque a pessoa fala, ela coloca a alma para fora, ela está com desejo de falar, de compartilhar suas dores. Então ela fala, porque ela não tem ninguém que a ouça. E muitas pessoas, às vezes, entram em crise, porque não tem no seu redor pessoas que emprestam os ouvidos e que falam: compartilhe, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, o que está te afligindo, compartilha comigo a sua dor. E muitas pessoas não têm a quem recorrer, porque tem horas que nós estamos sozinhos, literalmente, ainda que com pessoas do nosso lado. Ainda que o cônjuge esteja do nosso lado, ainda que o filho esteja do nosso lado, tem coisas que a gente não consegue compartilhar, mas existe alguém disponível para ouvir todos os dias aquilo que você tem para dizer. O salmista está dizendo: ele ouve a minha voz. Ele está disponível para ouvir a minha voz, e não só a minha voz, mas também as minhas súplicas. Aquilo que está ardendo no meu peito, aquela dor que está dentro de mim, e que eu não consigo compartilhar com essa pessoa que está ao meu lado, mas Deus me ouve. Ele faz uma declaração de amor: eu amo ao Senhor, também por isso, também porque eu sei que Ele é, como diz a Bíblia, um socorro presente na hora da angústia. Então Ele vai ouvir as minhas súplicas. Ainda que ninguém preste os ouvidos para mim, Deus vai ouvir o que eu tenho para dizer. Deus vai ouvir as minhas queixas. Deus vai ouvir os meus dissabores. Deus vai ouvir o meu lamento. Porque compartilhar alegria, isso é fácil. Compartilhar momentos agradáveis, isso é fácil. Porque compartilhar momentos agradáveis, a gente tem muitas pessoas ao nosso redor para que a gente possa compartilhar os momentos agradáveis. Mas compartilhar dor, tristeza, angústia, nem todo mundo está disponível a ouvir. E aí o salmista vai dizer: eu amo a Deus. Por que eu amo a Deus? Porque Ele ouve a minha voz. Então ele está dando uma declaração, de uma convicção de que Deus está sempre disponível para ouvir o que Ele tem para dizer. Deus está sempre disponível para ouvir o que Ele tem para dizer. E eu não sei com você, mas para mim, o dia, não foi hoje, mas o dia que eu tive essa certeza, para mim foi libertador. Por que foi libertador? Porque tem dores que a gente não quer compartilhar com ninguém, nem com o pastor. Tem dores que a gente não quer compartilhar com o nosso cônjuge. Tem dores que nem os melhores amigos querem ouvir ou devem ouvir. Por quê, pastor? Porque tem coisas que a gente precisa de um amigo íntimo, tão íntimo, que ele vai compreender aquilo que está dentro de nós.
Esse é o Senhor nosso Deus. Então, somente você vai dizer, Ele me ouve, Ele ouve as minhas súplicas, Ele conhece meu interior, e com Ele eu posso compartilhar, e uma certeza que Ele vai ouvir o que eu tenho para dizer, Ele vai entender o que eu estou sentindo, Ele vai compreender com exatidão. Compartilhar o que dá dentro de nós, nem sempre é o melhor. Nem sempre devemos compartilhar as nossas dores. Nem sempre devemos compartilhar os nossos sonhos. Como assim, pastor? Tem sonhos que a gente tem, projetos que a gente tem, que não devemos compartilhar com algumas pessoas. Às vezes com nem muitas pessoas. Com algumas, com muitas, nem com poucas. Às vezes esse sonho é para você guardar no teu coração. É, pastor? É. Gênesis 37, a Bíblia diz que José compartilhou o seu sonho com seus irmãos. Com quem José compartilhou os seus sonhos? Com seus irmãos. José não compartilhou os seus sonhos com o vizinho. Ele não foi lá na esquina e convidou alguns amigos e disse, ó, Deus me deu um sonho. José compartilhou os seus sonhos com os seus. Tem coisas que você não vai poder compartilhar nem com o seu cônjuge. Que isso, pastor? Por que eu falo isso? Porque se não tiver no mesmo espírito, você não vai poder compartilhar coisas espirituais, porque Tito vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como eu vou compartilhar algo espiritual com alguém que não está conectado espiritualmente comigo? O que é que vai acontecer? Eu vou criar um adversário dentro da minha casa. Isso, pastor? É. Porque se não tiver conectado em espírito com você, na verdade ele não vai ser um ajudador, mas vai ser um limitador para você. Por quê, pastor? Porque não está conectado na mesma conexão que você. Você está conectado nos céus diretamente com o Pai e ele não está. Então, como um cidadão carnal vai conseguir discernir algo espiritual? Não vai. É por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais só vão ser discernidas espiritualmente. Então, nem sonhos eu posso compartilhar com quem não está conectado comigo. E olha como é que o negócio é progressivo. Eu vou pregar sobre isso outro dia. José ele é amado por Deus, é amado por seu pai. Quando você é muito amado, você tem que lidar com a inveja. Tem que lidar com a imaturidade do outro. Seus irmãos não estão entrando no mérito de Jacó errar. Jacó errou por expressar, por manifestar um amor seletivo por José. Mas seus irmãos também foram imaturos. A gente está falando de homens de 40, 50 anos de idade. Que deveriam relevar o fato que o pai amar muito o filho mais novo. O filho da sua velhice. Faltou nos irmãos de José maturidade. Sabedoria. Papai está idoso, deixa o papai. Primeiro eles invejaram. Depois não queriam falar pacificamente com ele. E por fim, o odiaram, porque ele teve um sonho. Quando você tiver grandes sonhos, as pessoas vão nem sempre navegar no mesmo espírito que você. Você só pode compartilhar sonhos com você quem está conectado no mesmo espírito. Porque senão você não vai conseguir progredir na sua vida. O salmista diz no verso 12, porque ele se inclinou para mim, ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus não só me ouviu, mas ele inclina os seus ouvidos para ouvir o que eu tenho para dizer. Uma certeza que eu tenho é que nós devemos ter aqui, nós devemos sempre fazer dele o nosso confidente. Fazer de Deus aquele que vai nos ouvir. Eu não sei se você teve uma raiz católica, mas eu tive.
E lá na igreja a gente ia para o confessionário, a gente precisava sentar lá e alguém dentro do negócio, assim, o padre ouvia quem tem que falar. Eu já passei por essa experiência na minha infância. E aí eu sentei, falei, reproduzi um pouquinho daquilo que tinha para falar. Qual é o teu pecado? Eu bati alguém na rua, eu fiz alguma coisa com alguém, e alguém ouvia, o padre ouvia o que eu tinha para dizer, e a gente compartilhava o que tinha para dizer, e depois ele dava lá o que a gente tinha que fazer. Mas eu penso que lá no nosso secreto, quando a gente está no nosso travesseiro chorando, às vezes por alguma coisa, sofrendo por alguma dor, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele sempre se faz presente, porque Jesus disse que não nos deixaria só. E se ele não deixa só, ele sabe, nós temos que ter a certeza que ele sempre nos ouve. Portanto, eu preciso fazer dele meu confidente. Deus, olha para mim, Deus. Ouve o que eu tenho para dizer. Porque vai ter dias, terão dias difíceis. Terão dias de angústia, de medo, de incerteza, em que a gente quer encerrar o projeto da vida, da nossa existência. Eu não quero projetar mais nada, não quero sonhar com mais nada. Porque nem sempre está tudo bem. Ou está sempre tudo bem? Se está sempre tudo bem para você, bendito seja o Senhor. Daqui a pouco a gente vai comemorar a sua partida. Ou não foi assim com Enoque? Enoque andava com Deus. Ele tinha uma comunhão tão intensa, irmão. Deus resolveu recolher ele. Mas no cotidiano, no dia a dia, tem dias difíceis. E o que fazer nos dias difíceis? Somente você vai dizer no verso 3, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Tem dias assim, em que laços de mortes e angústias do inferno tentam se apoderar de nós, em que a gente não quer sair do quarto, em que tudo dá errado, que as coisas não acontecem. E qual é a consequência de dias tenebrosos? Tristeza, tribulações. É difícil, irmãos, a gente remar para uma direção e lá o sócio do seu trabalho remar para outra. É difícil você estar puxando a corda da tua casa para uma direção, seu cônjuge está puxando para outra, seu filho está puxando para outra. Às vezes as nossas forças vão se esvaindo, a gente se cansa, a gente fica atribulado, a gente se entristece, a gente pensa em desistir em algumas situações, porque a dor e o peso que a gente carrega, às vezes, gera uma angústia em nós, difícil de suportar. Talvez você não saiba, mas a gente carrega, nós pastores, carregamos um peso terrível sobre os nossos ombros. Tem dias que eu estou em casa e eu falo, Pai, ouve minhas queixas. Eu tenho muita queixa para te dizer hoje, Senhor. Eu tenho muita queixa para falar contigo, Deus. Está difícil. A gente está com a igreja Nova Vida de Praça do Carmo, lutando pelaquela igreja, lutando por aquela igreja. A gente tem problemas lá, tem problemas aqui, e tem hora que eu estou em casa e falo, alivia aí um pouquinho aí, Pai. Alivia um pouquinho aí. Isso não basta, os problemas na igreja, nas igrejas, na verdade, no plural, a gente tem os problemas da nossa rotina, do nosso trabalho secular, a gente tem os problemas de casa a serem administrados, a gente tem nossos problemas. A gente tem o problema dos nossos irmãos, que às vezes roubam o nosso sono, a preocupação. Boa notícia, nosso irmão vai ter alta hoje, Luiz vai ter alta hoje, graças a Deus. Teve alta, graças a Deus.
Então a gente fica com a preocupação na nossa cabeça, com a dor dos outros para administrar, com o problema dos outros para administrar, e a gente fica nessa rotina louca de tribulações e tristezas. E o que eu faço? O que nós vamos fazer quando esses momentos, quando esse dia chega, quando o telefone toca, quando as coisas não dão errado? Nós já temos a resposta no Salmo de 116, no versículo anterior, mas eu não vou voltar no versículo, porque o versículo de número 4, ele está na resposta. Então, quando esse dia chegar na tua casa, você vai fazer o quê? Você vai invocar o nome do Senhor. Porque se existe alguém para te livrar desse dia de dor, esse é Deus. Esse é o Senhor, seu Deus, para te ajudar a superar, dar a volta por cima, levantar a cabeça, projetar novamente. Qual é o teu projeto de vida? Qual é o teu sonho? Não, mas deu errado. Continue. Os grandes cientistas só obtêm êxito porque eles são perseverantes. Os grandes esportistas só obtêm êxito porque são perseverantes. Ou você acha que a jornada desses homens, dessas mulheres, de êxito só se concluíram porque eles são super talentosos? Só o talento, só a sapiência, o intelecto não leva ninguém a lugar nenhum. Muita perseverança, muito esforço, muita luta, muitas dores vencidas no meio do caminho, muitas horas de renúncia no quarto. Aí faz de você um vencedor. A gente vê alguém que conquistou algum lugar e dizendo: o cara é muito inteligente. Eu conheço um amigo que ele disse: eu não sou inteligente, eu sou esforçado. Porque ele chegou em algum lugar, passou num determinado tipo de concurso e disse: eu não sou inteligente, eu sou esforçado. Até porque, penso eu e creio na Bíblia, Deus não trabalha na soberba. Você pode se tornar soberbo depois. Mas Deus não trabalha na soberba, Deus trabalha na perseverança, Deus trabalha no reconhecimento de que nós não somos quem Ele que é. Deus trabalha na nossa insuficiência, Deus trabalha na nossa fraqueza. Paulo diz: quando eu sou fraco, eu sou. Porque na minha insuficiência, na minha fraqueza, Deus trabalha. Deus trabalha quando eu não posso e reconheço que não posso, mas Ele está comigo. Então, Ele comigo, eu posso saltar muralhas, eu posso transpor obstáculos. Por quê? Porque Deus está comigo. O salmista diz: invoquei a Deus e Ele livrou a minha alma. Livrou a minha alma desse tempo de dificuldade. Verso 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ei, Deus sempre contempla tua vida, tua existência. Deus contempla as nossas dores diárias, os nossos medos diários, as nossas dificuldades diárias. Aí Ele é um Deus que é misericordioso, compassivo, justo, que está disponível para derramar sobre nós aquilo que nós precisamos. O que eu faço, pastor? Eu preciso aguardar em Deus. Eu preciso aguardar no Senhor. Por quê, pastor? Porque em Deus há misericórdia. Davi, o negócio é o seguinte: vou te entregar, Deus vai te entregar nas mãos dos seus inimigos. Não, Senhor, por favor, faz isso não. Eu prefiro cair na mão do Senhor, porque nas mãos do Senhor há misericórdia. Então faz o seguinte, Deus, me penaliza o Senhor, não os homens.
Davi preferiu cair nas mãos de Deus para ser penalizado pelo seu ato, do que cair nas mãos dos homens, dos inimigos. Porque na mão dos inimigos dele não havia misericórdia. Davi tinha esse entendimento. Nas mãos de Deus a misericórdia. Por isso, quando você pecar, errar, é por isso que quando você se desviar do propósito, volte até Ele, peça perdão a Ele, para que Ele corrija o seu rumo novamente e te dê a direção certa. Por quê, pastor? Porque nas mãos dele há misericórdia. Alguém que disse certa vez, que eu não me lembro quem, um autor, que diz que nas mãos de Deus há misericórdia, e Ele lança no mar de esquecimento as nossas dores, mas nas mãos dos homens há um álbum de retrato. Nas mãos de Deus há misericórdia, e lança no mar de esquecimento, como diz a palavra, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos equívocos. Mas nas mãos dos homens há o quê, pastor? Um álbum de retrato. Para sempre lembrar daquilo que você fez, para lançar na sua cara aquilo que você fez, para jogar, expor as suas fragilidades. É por isso que é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Nas mãos dos homens não há misericórdia. Quer ver uma pessoa não curada? É quando você brigar com ela, ela vai jogar na tua cara aquilo que você já fez no passado. Isso é comum nos cônjuges, briga de casal. Brigaram, aí ela ou ele vai lembrar de algo que o outro fez há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Lembra quando você fez aquilo? Pô, você já não me perdoou? Pessoas não curadas vão lembrar do passado para justificar o presente. Está coração amargurado, não foi curado e continua carregando um álbum de retratos. Dica para você: nunca jogue na cara do seu cônjuge a briga de anos atrás, uma falha de anos atrás, porque é sinônimo de pessoa não curada, sinônimo de pessoa não sarada. Nós não podemos cair nas mãos dos homens, nós temos que cair nas mãos de Deus. Deus está aqui, a minha vida, a minha existência, eu vou contar os meus segredos para o Senhor. Cuidado com quem você tem contado seus segredos. Nós, por ética ministerial, a gente não pode compartilhar determinadas coisas. Às vezes minha esposa sabe determinadas coisas, depois, não por via de mim, ela pergunta: tu sabia? Por que tu não me contou? Não posso te contar. Por que você não falou? Posso te falar? Eu sou tua esposa. Sim, mas na igreja eu sou pastor. Então, às vezes, a gente ouve coisas e a gente não compartilha. Tem gente que tem a mania de falar assim, ó, vou contar só para você, hein? Já contou para 3, 4, irmãos. Isso me dá um nervoso na alma. Aí, 5 pessoas, 6 pessoas sabem do problema da pessoa que compartilhou com aquela pessoa. Cuidado com quem você abre o teu coração, meu irmão. Cuidado com quem você vai compartilhar suas dores, seus pecados, suas falhas. Aí, fulano, pastor, me contou um negócio. Só para mim, pastor. Falou só para mim. Eu falei, não, filho, já falou para outra pessoa também. Já compartilhou com outra pessoa. E com certeza mais pessoas sabem que essa pessoa fez a mesma coisa. Já no passado, repetiu agora de novo. Então, cuidado com quem você compartilha. Seja humilde para reconhecer as suas limitações. Seja humilde para dizer, Deus, sou eu aqui mesmo. Sabe, querido, às vezes, diante das pessoas, a gente se faz de forte, de inteligente, de intelectuais. Para quê? Para a gente mostrar força, para a gente mostrar uma situação de superioridade. Não. Não faça assim.
seja humilde. Verso número 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Deus vela pelos simples. A gente não precisa vestir uma capa, a gente não precisa se vestir de forte, de intelectual. Não. A gente precisa ser o que nós somos. Deus, aqui, ó. A Bíblia diz que Deus ama os simples, Deus ama os humildes. A honra é precedida pela humildade, diz a palavra do Senhor. Então eu tenho que ser humilde, com Deus e com os irmãos. Eu preciso ser o que eu sou nas minhas relações pessoais. Outro dia, uma discussão, uma médica disse: me respeito que eu sou doutora. E tinha uma moça no mesmo ambiente que ela disse: qual doutorado que você fez? Eu disse: não, eu fiz medicina. Não, você é formada em medicina. Eu sou doutora. Eu tenho um curso de doutorado na área tal. Você é só formado em medicina. Você tem o hábito de chamar o médico de doutor e advogado de doutor, sim ou não? Sim, mas não são doutores, a não ser se fizer doutorado. Tem o hábito corriqueiro de chamar o advogado de doutor e a médica de doutora, pela especialidade que elas têm, pela vocação que eles têm, mas doutor é quem cursa doutorado. E naquele ambiente, a soberba daquela mulher foi abatida por uma outra pessoa que estava ali. E ela teve que engolir a seco aquela arrogância que ela havia praticado. É nobre ser médico? Lógico, irmãos, que é. Nobre demais ser médico. Mas ela foi abatida por causa da arrogância dela. Então a Bíblia diz que o Senhor vela pelos simples. Deus vela pelos simples. Deus cuida dos simples. São Benjadinho, eu estava me prostrado. O Senhor me salvou. Deus, eu estou aqui, ó. Olha para mim, Pai. Cuida de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, eu estou vivendo dias difíceis. Olha para mim. Você pode ter, irmãos. Nós podemos ter uma conta bancária avantajada, nós podemos ter uma economia, nós podemos ter dinheiro guardado, a gente pode ter uma colocação social, a gente pode ter uma profissão maravilhosa, nós podemos ter, irmãos, uma condição acadêmica avantajada, mas nada disso, irmãos. Vai tocar o coração de Deus, mas o seu coração contrito e quebrantado, isso toca o coração de Deus. Isso toca o coração de Deus. Isso toca o coração de Deus. Nós precisamos pedir a Deus sempre e mostrar a Deus aquilo que Ele vê primeiro, o nosso coração. Um coração contrito, quebrantado, simples, humilde. Nos dias mais difíceis, peça ao Senhor sossego, paz de espírito. Verso 7 diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Deus tem sido generoso com você, meu irmão. Sabe quando eu falo aqui, por exemplo, na hora dos dízimos e ofertas, eu falo de gratidão, é porque mesmo nos dias mais difíceis da sua jornada, Deus tem sido generoso com você. Você já reparou? Faça uma autoanálise de você mesmo. Nos dias bons e dias ruins. Nos dias bons a gente não faz autoanálise nem reflexões, mas nos dias ruins, volte e perceba que mesmo no tempo da dificuldade, Deus cuidou de você. Deus sustentou você, Deus não deixou faltar nada para você. Deus estava sendo seu socorro bem presente no tempo da angústia. Pois é.
Ele é que tem cuidado de nós. O salmista está dizendo, na hora da angústia, ele está orando, volta minha alma para o sossego. Está dizendo, eu vou lançar fora a angústia, eu vou lançar fora o medo, eu vou lançar fora o dia difícil, eu vou ter paz em Deus. Por quê? Eu vou ter paz no tempo da dificuldade, porque Deus é generoso, Ele cuida. Eu não estou sozinho, mesmo cercado de pessoas, sentindo-me só, eu não estou sozinho. A gente não pode ter a síndrome de Elias. Qual é a síndrome de Elias, pastor? Só restou eu, sou o único justo. Essas pessoas Deus abate, sabia? Deus abate essas pessoas. Ninguém é mais crente que eu, sou certo, a minha interpretação é a correta. Mas é o seguinte, ó, o que vale é o que eu entendo da Bíblia. O que vale é o que eu entendo da palavra. Dado, irmãos, porque a tua queda está próxima. Pastor, Deus não tem compromisso com a soberba, com a autossuficiência. Deus se agrada do grato, daquele que rende louvores a Ele, daquele que diz, Senhor, eu não sou, Tu és. Deus, eu não tenho a própria ciência, mas Tu tem. Deus disse para Elias, profeta Elias, abaixa tua bolinha, cara. Eu ainda reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Todo mundo fugiu, Senhor. Todo mundo morreu, só restou eu. Não, querido, não tem só você que é justo, não tem só você que é correto, não tem só você que é ético. Eu separei 7.000 homens que não se curvaram, que não negociaram a sua fé, que não tem dado jeitinho, mas que tem sido ético, correto, honesto. Então baixa a tua bola, Elias, come, bebe e volta, porque tem muita coisa para você fazer. Você não é a última bolacha, não, filho. Você não é o último biscoito do pacote, não, filho. Tem outros pacotes aí que Deus tem guardado para fazer diferença nessa geração. Nós precisamos conectar-se com Deus para entender o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque vai ter dias em que laços serão feitos para a sua vida. Como assim, pastor? Querido, no seu trabalho, você acha que as pessoas ficam contentes com o seu sucesso? Você acha que as pessoas ficam contentes? Sabe que Satanás está rindo à toa porque você está lá trabalhando e levando o centro para sua casa? Pensa bem, vamos ser honestos. Se João 10,10 vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir, tu acha que ele está satisfeito com o seu trabalho? Com um ponto de cada dia que você leva para cá? Tu acha bem? É sério isso? Que você acha que a tua vida está indo bem porque você é inteligente, porque você é desenrolado, porque você domina o que você faz? Querido, se você está de pé porque Deus concordou com graça e misericórdia para você levantar hoje, filho. Se Deus tem te guardado até hoje no seu trabalho, é graça e misericórdia até hoje. Se você tem saúde, é graça e misericórdia até hoje. Olha o que diz o verso 8. Pois livraste da morte a minha alma, as lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Satanás está doido para te dar uma banda. Está doido para que você perca o seu emprego. Que isso, pastor? Quem tem sustentado você até agora é o Senhor. É por isso que a gente fala de gratidão, irmãos. E sabe o que agrada o coração de Deus? Gratidão. Dízimos e ofertas, quando a gente fala aqui, não é uma obrigatoriedade, é mandamento? Mas Jesus quebra isso. Em Mateus 23, quando ele fala que os fariseus dão o dízimo de tudo. Eles dão dízimo de tudo, mas eles negligenciam o mais importante, a misericórdia. E sabe o que a gente tem negligenciado nesses dias? Gratidão pelo pão de cada dia que Deus tem nos dado, pelos livramentos de morte que eles têm feito no verso 8, como diz o texto.
Deus tem guardado você lá no seu trabalho. Deus tem guardado os seus filhos nos trabalhos deles. Deus tem guardado os seus filhos. O que a gente faz? Domino muito o que eu faço. Domino muito o que eu faço. Essa semana que passou, eu e Samuel, mais um tio nosso, fomos lá num lugar lá na Barra da Tijuca, num escritório, lá, e o cara falando, e a gente estava para fechar o negócio, o cara falando, e a gente vai com a expectativa de que o cara é top, né? O cara é 10 no que ele faz, o cara e tal. E quando a gente entrou no carro para ir para um outro lugar, eu falei, pô, cara, tudo que esse cara faz, eu faço. Tudo que esse cara sabe, eu sei. Toda a ciência que ele tem, eu tenho. Tudo que ele falou, eu domino. Vamos lá pegar os documentos. O que eu vou fazer? E aí, entramos em consenso nós três, nós voltamos lá a pegar os documentos para poder fazer aquilo que nós estávamos reportando outro para fazer. Deus às vezes nos dá capacidade para fazer coisas e a gente está transferindo para outros fazerem. E sabe o que acontece quando a gente transfere aquilo que é para a gente fazer? A gente deixa de receber de Deus aquilo que Ele nos deu. No mundo espiritual funciona exatamente assim. A gente transfere responsabilidade quando a gente tem que assumir a nossa. Deus, me ajuda a fazer. Por que eu estou falando isso com soberba? Não. Até com humildade, porque a gente estava dando alguma coisa para alguém fazer, que a gente até tinha ciência para fazer, sabedoria que Deus nos deu para fazer, mas quando na verdade o que Deus quer é que a gente seja alguém que reconheça e seja grato. Deus, obrigado por esse saber que o Senhor me deu, por essa sabedoria que o Senhor me deu, por esse conhecimento que o Senhor me deu. Não sou eu, mas é o Senhor. É o Senhor. Senhor, quem tem nos dado condições de avançar, de prosperar, de crescer, mas eu preciso entender que não sou eu, é Ele, tudo dEle, para a glória dEle. Tem levado o pão de cada dia, tem um salário no fim do mês, tem levantado de manhã para trabalhar, é Ele, é a glória dEle. Deus te fez passar no concurso, a glória é dEle, a honra é dEle. Você tem um casamento abençoado, a glória é dEle, a honra é dEle. Honra e glória é para Ele. Deixa eu te dizer algo para você. Tem gente tão capacitada quanto você, que não tem feito o que você tem feito. E o que a gente faz, pastor? A gente prossegue em graça, em favor de Deus. A gente vai andando acreditando que Deus cuida de nós. Tem livramentos que você nem sabe, meu querido, mas Deus tem te guardado na rua, no trabalho, na caminhada, na condução. É Deus, Deus, Deus. Que isso, pastor? É Deus. Acho que eu falei aqui na quinta-feira. Essa semana Deus me deu um livramento, semana passada um livramento. E como é que foi o livramento? Tem um carro lá perto da minha região que está roubando. Um Voyage prata. Todo mundo já está conhecendo. Daqui a pouco, né, estão à procura desse Voyage prata. Está roubando semanalmente todo mundo lá, fazendo arrastão. Na semana passada eu chegava em casa, eu fui na oficina trocar o retrovisor do carro, 2 ruas do lado, e quando eu venho com o meu carro, todo mundo sabe que meu carro é muito preto, muito escuro, e eles estavam descendo, fazendo arrastão do começo da rua, e pararam na minha porta, literalmente na garagem da vila onde eu moro. Estavam roubando um menino, mas quando eles viram meu carro, eu parei bem próximo, alguma coisa de 400 metros. Eles se assustaram com o meu carro
né? E meu carro, o polícia pensa que é bandido, o bandido pensa que é a polícia. Então, o bandido acha que os polícias estão aquele tipo de carro. A polícia acha que é bandido. Então, quando tem blitz, geralmente sou parado. E o bandido se assusta com o meu carro. Parei muito próximo, irmãos. Graças a Deus eles não atiraram contra o meu carro, foi um livramento de Deus. Porque nessas horas eles atiram primeiro e perguntam depois, né? Então, quando eles viram o meu carro, eles pararam de assaltar um menino. Eu vi as meninas correndo aqui na minha esquerda e eu parei. Eu não continuei, e nem dei uma ré abrupta para que eles não atirassem, eu simplesmente parei e eles olharam para o meu carro, entraram armados dentro do carro e foram embora. Eu falei, obrigado, Deus. Agora deixa eu dizer algo para você, esse foi um livramento visível. Mas quantos outros livramentos Deus tem nos dado, meu irmão? E a gente não consegue ser grato a Deus pelo pão na mesa. Grato a Deus por levantar de manhã, por seu filho levantar de manhã. Você esqueceu o que aconteceu em São Paulo? Com a criança entrando na escola e atirando em outras crianças? Ah, pastor, isso foi em São Paulo. Há pouco tempo foi aqui no Rio de Janeiro, com aquele menino lá em Realengo. Quem guarda a sua família, querido, é Deus. É por isso que as palavras de gratidão têm que estar nos nossos lábios todos os dias. Obrigado, Deus, pelos meus filhos. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, 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 obrigado. Vou fechar aqui essa mensagem, tinha mais coisa para falar. O que você vai dar a Deus? Por todos os benefícios que Ele tem feito a você. Alguns lugares vão só falar sobre dízimo, né? O que você tem dado a Deus? Qual é a recompensa dada a Deus? Não. Não é só o dízimo. O dízimo também é gratidão. Mas muito mais que dízimo, Deus quer a sua vida. Deus quer o seu coração. Quando você dá o seu coração para Deus, você está dando tudo que você tem. O salmista vai dizer, filho meu, dá-me o teu. Deus quer o nosso coração. Quando você der seu coração para Ele, a sua existência para Ele, Deus vai se agradar. Então tudo que você tem vai ser dele a partir de então. Tua casa, teus filhos, tuas finanças. Algumas pessoas dizem que a última coisa a se converter num indivíduo é o bolso. Não. Só um tipo de conversão, o coração. Quando o coração está convertido, tudo é de Deus. A gente não tem preocupação em dar dízimo, porque 90% que a gente tem sobra. A gente não tem preocupação de vir para a igreja, porque não é tempo perdido, é tempo de edificação. A gente vem para cá alegre, feliz, porque aqui não é um peso vir para cá. Vir para cá é um momento de alegria. Vir para a igreja é alegria. Paulo diz na igreja, em Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então eu vou para a igreja, vou perder tempo. Não, querido, eu vou ser edificado. Quantos cultos nós temos para a semana? 4 cultos. Quantos dias nós temos na semana? 7. De 7 dias, 3 dias tem culto. Tu acha mesmo que você investir 3 dias em Deus é desperdício? Não, querido, não é desperdício. Não é desperdício. Estar na casa do Senhor é investimento na minha vida espiritual. É gratidão que Deus tem feito por mim. Tem gente que não pode, e a gente entende, estuda, trabalha. O que eu penso, às vezes, do que Deus pensa, eu fico imaginando o que Deus pensa, é que seus filhos, às vezes, não se esforçam tanto para dar a Deus o que Deus merece. Nosso tempo de investimento. Deus, eu vou lá para a tua casa para te louvar, para agradecer o teu nome, para estar na coinonia, na comunhão, na congregação dos justos. Eu vou lá para investir na minha vida espiritual, na comunhão. O que eu daria ao Senhor, diz o salmista, no verso 12, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou fazer? Verso 13, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Verso 14, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todos os seus
de todo o seu, cumprir os meus votos. Aquilo que eu disse lá atrás, eu vou cumprir. Aquilo que eu falei para o Senhor Deus que eu não tenho cumprido, eu vou cumprir. A minha missão, o meu compromisso, eu vou cumprir os meus votos. E o Senhor vai se alegrará do nosso coração, da nossa atitude. Amém? Deus nos ama. E Ele é bom. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino que eu gosto que diz assim: